Esta é uma pessoa anónima para nos ajudar a retratar a forma, a maneira, o sentimento corrosivo igual ao de tantas pessoas neste país. Pessoas que vivem sós, entre as paredes frias e descascadas da casa, que outrora era ponto de encontro. Vivem já sem contar os dias, porque isso deixou de importar. Se é segunda ou se é domingo, tanto faz. Vivem já sem se lembrarem do que é sentir o entrelaçar de um abraço, dos dedos, o calor de uma pergunta ou um gesto de carinho daqueles que são seus, que são de sangue, mas hoje já não são mais nada. A solidão, em plena época em que o imediato domina, a solidão galopa na mesma velocidade. É o chamado estar perto, mas estar longe. Você é uma senhora que vive em solidão, vive sozinha? Sim, vivo, realmente vivo praticamente só, vivo com as filhas, mas já estou sozinha durante o dia. Pois. Isso deixa muito triste? Deixa-me um bocadinho, não é? Estava habituada a ter companhia do meu falecido marido. Pois, agora já há 6 anos estou viúva. Como é que é este sentimento de viver sozinha? É muito triste, já tenho dado quedas e tudo, vejo muito pouquinho, é muito triste. É assim, mas tem vários problemas, né? Com muitas dificuldades, que a senhora doutora de família disse que até passou um relatório que eu não podia estar sozinha, mas como não tenho assim ninguém, não é para estar comigo durante o dia, principalmente. Mas acha que há muitas pessoas aqui em Portugal a viver assim? Eu acho que sim. E principalmente aqui em Moscavide, é uma zona já muito velha, vá, e há muitos idosos a viverem sozinhos. E eu sou uma delas, ainda não sou propriamente uma idosa, mas sou uma dessas pessoas que vive sozinha há muitos anos. E porquê é que vive sozinha? Opção. Mas a sua família não a tem consigo? Não, meu filho vive fora do país e as minhas netas e tudo estão fora do país, por isso vivo sozinha. Não tem ninguém que a acompanhe, não tem ninguém a quem recorrer quando... Não. Já tenho ido muitas vezes para o hospital e vou sozinha. Mas é triste viver assim? Quer dizer, quando estamos doentes estamos mais, como é que eu ia dizer, frágeis. Sentimos que realmente se tivéssemos alguém se calhar seria uma ajuda. Mas quando as coisas estão bem não sinto falta. Habituei-me a viver sozinha há tantos anos. Não sinto falta. Mas há momentos em que vai muito abaixo? Quer dizer, eu tenho depressão crónica há muitos anos, desde os 13 anos. E há momentos sim, mas como estou medicada, ultrapasso isso melhor. Mas assim, a viver sozinha, sente-se que vai agravando um bocadinho mais? É natural que sim, porque a idade também vai avançando. Eu tenho muitas doenças, todas elas são crónicas e é natural que vá sentindo, sim. Por enquanto ainda sou uma pessoa que sou independente, não é? Sou autónoma, mas um dia não sei qual será o meu fim, não é? Eu, por exemplo, não posso ser operada à minha coluna porque não me garante que eu fico a andar, vou ficar numa cadeira de rodas. Imagino eu sozinha numa cadeira de rodas, não é? Por isso eu não deixei operar. Mas a solidão pode levar, quando é prolongada, pode levar até mesmo à morte, não é? Pode. E ao suicídio já tentei várias vezes. Muitas vezes, ó. Sente-se triste? Há alturas que sinto-me triste. Gostava de ter cá o meu filho e as minhas netas, mas a vida deles é lá. Mas sinto-me triste, sim, às vezes. Há quem viva a solidão por fora e há quem a tenha enraizada por dentro. De acordo com a Operação Census Sénior 2022, num levantamento feito pela Guarda Nacional Republicana, no país são mais de 44.500 idosos a viverem sozinhos ou isolados e muitos em situação de vulnerabilidade. Segundo fonte da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em mais de 60% dos municípios no país, 1 em cada 5 idosos vive só.
De acordo com uma estimativa do Ministério da Saúde, por ano, cerca de 100 a 150 idosos são abandonados nos hospitais pela própria família, sobretudo nas épocas festivas. Sabe-se ainda que 70% dos idosos no país têm um problema de saúde grave associado à solidão, patologias como a hipertensão, infecções regulares, ansiedade e depressão. Nos séniores, nos adultos do agora, nas mães, nas esposas, nos jovens, nas crianças, a solidão chega e faz morada também interna. As pessoas que se sentem sós são mais propensas a desenvolver pensamentos negativos, nomeadamente sobre si mesmas. Dão voltas à cabeça, voltas e voltas, vão buscar ideias passadas, situações em que já ninguém se importa, mas que ali se abriu uma dor. Solidão, um problema crescente e mais perigoso ainda, quando esse eco é por dentro de cada pessoa. Sejam muito bem-vindos ao programa Fala Que Eu Te Escuto desta noite, onde o tema realmente interessa a todos nós, a sociedade. Porque o que está a acontecer? Porque o abandono dos sêniores? Porque as pessoas, famílias, como nós acabamos de ver agora na matéria, ou seja, os idosos estão a ser, podemos assim dizer, esquecidos, abandonados. O porquê dessa situação? Por que a solidão entre os idosos? Ou seja, por que está a acontecer isso? Não deveria de ser o contrário? Aqueles que deram a vida pela família, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, não deveriam ter uma atenção mais especial? Não deveriam ter um cuidado mais especial? Mas o que nós vemos é o contrário. Parece que quando chega, ou seja, no momento em que eles mais precisam, parece que é quando eles são mais abandonados. Claro, isso não é algo geral, mas eu estava a ver ali agora, não sei se tem como mostrar novamente os dados que nós mostramos agora há pouco na matéria. É alarmante. Alarmante os dados. Eu não sei se tem como a produção preparar, por favor, porque é uma coisa que realmente comove, mexe com todos nós. E principalmente o abandono, a falta, a solidão, o morar só, muitas das vezes, sem que os filhos deem atenção ou coloquem alguém ali para cuidar deles e de vez em quando aparecem ali para vê-los. É uma situação realmente muito complicada. Mas os dados são alarmantes. Realmente é uma situação muito complicada, muito difícil. Por isso que eu gostava da vossa participação pelo 218-368-008. Ou tem pessoas que elas preferem mandar a mensagem através do número do WhatsApp, mensagem de texto, porque às vezes fica melhor para a pessoa ela se expressar, através do 918-617-038. 918-617-038. Tem como colocar só não precisa ser com áudio não, só assim para a gente poder ver. Olha lá, aqui está, 44.500 idosos sozinhos no censo de 2022. Olha só, que situação. Isso é realmente alarmante. 1 em cada 5 vive só, em mais de 60% dos municípios. 1 em cada 5. Imagine a situação. De 100 a 150 abandonados nos hospitais, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. Olha só,
Isso é muito profundo. E nós convidamos o Bernardo Ferreira, que é gerontólogo, para conversar conosco e explicar um pouco mais sobre essa situação e até fazer-nos entender um pouco mais do que passa na cabeça do ser humano, o porquê desta situação e desses dados alarmantes. Bernardo, muito boa noite, obrigado pela vossa participação aqui no programa Fala que eu te escuto. E eu gostava já de começar e fazer esta pergunta ao Bernardo, o porquê que os dados são tão alarmantes como nós acabamos de ver. Muito boa noite e obrigado pela participação. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite ao vosso programa. Estes dados são de facto muito preocupantes porque nós temos que ver a nossa pirâmide demográfica do nosso país, em que nós vemos de facto que neste momento nós temos baixas taxas de natalidade e temos muito mais população idosa, pelo que digamos que vemos aqui também um crescimento da nossa longevidade, ou seja, da nossa taxa de esperança média de vida, pelo que começa a haver menos jovens depois para cada pessoa mais velha. E sendo que depois nós temos que saber ajustar as nossas respostas, as nossas políticas para ajudar esta população mais vulnerável. Porquê? Porque há muitas situações de solidão, como aqui foi falado nos censos, muitas delas são, por exemplo, são pessoas viúvas que acabam por perder os seus entes queridos, os seus companheiros ou companheiras, que de facto vivem depois sós. E depois, o que é que acontece mais? A nossa camada jovem migra das zonas mais interiores para as zonas mais litorais, que é onde dizem que há mais oportunidades, onde depois também cria aqui esta questão da solidão das pessoas mais velhas que se situam mais no nosso interior do nosso país. E depois degrada mais as nossas respostas e serviços essenciais para esta população, como os serviços de saúde, também os serviços também de supermercados, até mesmo a questão das distâncias, que casos mais graves têm que ir aos hospitais de maior dimensão, e depois aqui começa a ser mais escasso este tipo de respostas. Uma E pergunta, depois, outra pergunta que eu sim. gostava de fazer, desculpa, ao fazer ao Bernardo, é o seguinte: a geração mais nova tem dificuldade de compreender a geração mais, podemos dizer assim, mais antiga, os sêniors, podemos assim dizer. Porque às vezes nós vemos e nós tratamos de determinadas situações, orientamos e vemos como nós atendemos muitas famílias. Muitas das vezes nós vemos um pouco que parece que hoje a cabeça do jovem é um pouco mais difícil para entender os avós, pelo menos de ter aquele tempo de poder sentar com os avós, de poder ter aquele tempo de, sabe, que pelo menos eu acredito que eu e tantos nós que já passamos essa situação de poder ali fazer um favor para a avó, para o vô, ou poder estar à beira deles e que eles contavam as histórias, enfim. Hoje é um pouquinho mais difícil de que os jovens possam entender os seus avós, ou seja, os sêniors, os mais velhos. Ora bem, nós aqui estamos a falar também de gerações diferentes. Pronto, é a questão das gerações mais antigas e depois temos as gerações as mais recentes que de facto são mentalidades completamente diferentes, mas de facto existe, conforme o contexto, seja familiar e até mesmo social, quando há aquela questão da intergeracionalidade, que é o convívio entre as pessoas mais velhas e as gerações mais novas, que
que são neste caso, podemos incluir aqui as crianças ainda têm uma mente aberta que de facto aprendem muito mais e ouvem mais as pessoas mais velhas. E podemos aqui dar o exemplo também de algumas IPSS, algumas instituições e escolas fazem até protocolos, muitas vezes para criar aqui projetos em que fazem encontros entre crianças e também os mais velhos para promover esta troca de experiências, troca de ideias, para haver aqui uma aprendizagem mútua uns com os outros. E eu acho que se nós conseguimos ensinar desde mais pequenos que as pessoas mais velhas são pessoas com sabedoria e temos ainda muito também, muitas vezes, a aprender com elas, de facto, nós estamos a criar depois aqui uma geração menos idadista, porque de facto o que acontece no nosso panorama e até vê-se nas famílias é que há um certo idadismo e infantilização relativamente à pessoa mais velha. E nota-se até muito em contexto institucional, que muitas das famílias dizem que, ora, tomar conta dos nossos pais é como se estivéssemos a tomar conta de uma criança. E não é bem assim, porque são fases de vida diferentes em que uma criança ainda não sabe o que é a vida, ainda está no início. Enquanto que a pessoa mais velha já é uma pessoa que viveu uma grande vida. E quando vamos cuidar de uma pessoa mais velha, nós devemos ter dignidade e humanidade e tratá-la como sempre tratamos normalmente, como uma pessoa, não é? Até ao fim, digamos, até ao seu fim da sua vida, mas nunca infantilizá-la, porque ela não é uma criança, é um ser humano como todos nós. E quais os principais desafios que os nossos senhores enfrentam hoje? Nós já vimos um, que é o abandono, e quero inserir nessa pergunta também o porquê que hoje temos famílias, talvez a resposta seria também a situação econômica, onde muitas das vezes nós vemos também situações onde há abusos e que muitas das vezes filhos ficam com cartões e dão só o básico. Olha, eu acredito, Bernardo, e me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não seja, vivemos de tudo, ou seja, nesse âmbito, não? Sim, de facto é verdade, nós vemos muito abandono até na questão da hospitalização. Muito dos fatores do abandono nos hospitais também é a falta também daquela preocupação que as famílias têm, que é colocar um idoso numa instituição e quando não há vagas abandonam, é mais fácil abandonar no hospital, mas isso é uma realidade também muito triste porque tanto deixar um idoso ou numa instituição, às vezes contra a própria vontade da própria pessoa mais velha, e também deixar no hospital bastante desumano. É como se fossem contentores, e nem o hospital nem o lar são contentores de pessoas. E de facto isto vai sempre muito dependendo de contexto para contexto, porque é aquela questão dos fatores socioeconómicos, os fatores sociais e pessoais entre as famílias, porque sabemos que nenhuma família é perfeita, mas acho que aqui as pessoas têm que ter um bocadinho de misericórdia e humanidade, não é? E também um ato de perdão, de certo modo, nestes casos, porque sabemos que a pessoa está quase no seu fim de vida e nós não podemos continuar a guardar muitas vezes aquele rancor, não é? Aquela zanga, aquela que depois faz-nos tomar atitudes, como é o caso que relatou, que é os abandonos e essa questão da extorsão de dinheiros, das burlas, etc., por parte da família. E isso é um sinal também de muitas vezes muita maldade que existe também nas famílias e da falta de humanidade e dignidade perante a família. E eu acho que por isso é que é importante, desde mais novos, serem educados a respeitar sempre os mais velhos e ajudar na melhor e maior medida possível. Claro, todos nós temos as nossas diferenças, todos nós somos pessoas diferentes,
Porém, acima de tudo, o respeito acho que é a palavra-chave que de facto é o que está muito em falta na nossa sociedade, até mesmo perante os nossos mais velhos. É o respeito e a dignidade. Exatamente. Bernardo, gostava da vossa consideração final, ou da vossa consideração final aqui no programa, da vossa participação, e deixar uma mensagem para aquelas famílias que precisam de apoio, aonde elas podem buscar, não sei se tem algum telefone ou algum lugar que elas possam entrar em contato, e também se há esse serviço. Ora bem, de facto, é a falta da questão da sensibilização, porque de facto muitos municípios, câmaras municipais, têm muitas iniciativas e projetos para pessoas mais velhas. Também, muitas vezes, os hospitais de saúde também têm alguns projetos para combater a solidão, e também muitas iniciativas. E posso dar aqui um exemplo de uma iniciativa que ficam a conhecer, que na livraria Lelo, no Porto, eles têm uma campanha com uma iniciativa que chama-se os Reformers, que é um projeto que promove a aprendizagem ao longo da vida da pessoa mais velha. E eles de facto têm uma iniciativa muito interessante, que eles têm uma campanha que é Lemos a Meias, e então eles criaram um clube de leitura na livraria Lelo, em que eles podem depois partilhar uma leitura nesse encontro com pessoas mais velhas. E é um projeto muito interessante, porquê? Porque aqui está a combater a solidão e isolamento das pessoas mais velhas através dessas reuniões. E é importante que as pessoas estejam muito atentas, não só às instituições, porque também muitas vezes têm projetos e iniciativas que ajudem a combater essa questão da solidão e isolamento, mas também às câmaras municipais e também à comunicação social, que a comunicação social muitas vezes promove estes projetos e de facto já é uma grande ajuda para também poder ajudar aquele que mais precisam. Exatamente. Bernardo, obrigado pela participação aqui no programa, agradeço imenso, e tenho certeza que esclareceu muitas coisas ao público, às pessoas que estão a ouvir e que também passam por essa situação dentro de cada lar que estamos a chegar nesse momento. Obrigado, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem, nós conversamos com o Bernardo Ferreira, gerontólogo, que explicou um pouco sobre essa situação. Eu vou começar, inclusive, o Bernardo falou uma coisa muito interessante, eu estava aqui a pensar, sobre das instituições fazer algo pelos idosos. Nós vamos preparar, seguramente, a produção tem uma matéria, algo que fala do Grupo Caleb. Eu quero deixar preparado, daqui a pouco nós vamos mostrar, antes do final do programa, porque nós temos o Grupo Caleb, que justamente promove esse encontro ali de, podemos assim dizer, dos senhores, para que possam estar todos juntos, atividades. Daqui a pouco nós vamos mostrar, queria que a produção preparasse. Temos já 218-368-008. Deixa eu falar com o Antônio. Antônio, boa noite. Boa noite, Sabi. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, obrigada. Então, Antônio, e essa questão dos desafios enfrentados pelos mais velhos, pelos idosos, como o Antônio vê toda essa situação? É sim, Sr. Bispo, os principais desafios que eles enfrentam, a meu ver, são os problemas de saúde. Muitas vezes eles têm dificuldade em se locomover para ir ao médico, aos postos de saúde. Também por causa do isolamento, que muitos são isolados, não têm quem o faça. E também um dos grandes desafios que eles enfrentam, e eu até tenho presenciado alguns, infelizmente, eles são muitas vezes alvos preferenciais de burlões que tentam se aproveitar da fragilidade deles, tirando assim proveito. É muito mau. Eles não têm quem os defenda, muitas vezes não têm quem os defenda.
E pronto, também acho que o que eles enfrentam muito, têm grande dificuldade em adquirir medicamentos e tratamentos por causa das baixas reformas, que também é um grande desafio para eles, viver com reformas miseráveis no nosso país. Também muitos são alvos de maus tratos, e por vezes de familiares, inclusive dentro de casa, em que os idosos se sujeitam a isso porque não têm outra opção, não é? E muitos são até explorados pela família e ao mesmo tempo maltratados. É uma triste realidade presentemente, mas infelizmente é o que se vê muito. Mas que infelizmente é uma realidade, né? É mesmo. Eu sei. Eu acho que a nossa sociedade não trata dignamente os nossos idosos. Deveria-se investir mais nessa faixa etária, porque muitos já deram e contribuíram para este país. Eles já deram muito. E havia de haver mais respeito e mais cuidado com eles. Também acredito nisso, eu creio nisso. Antônio, obrigado pela participação aqui no programa, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Eu já vou falar com a Isabel, mas tem uma mensagem? Me informa aqui, produção, se chegou alguma mensagem através do número de texto. Chegou, está aqui. André Rodrigues diz assim: cuidar de um idoso não é uma tarefa fácil. Nem toda a gente está preparada para conseguir lidar com essa responsabilidade. Um dos fatores hoje em dia para tal é a falta de tempo que as pessoas têm dedicado ao trabalho. E então, uma solução mais fácil é colocá-los em lares ou centros de ajuda, o que acaba por existir um certo afastamento. Por vezes, esse afastamento não está relacionado com a falta de amor e carinho que a pessoa sente pelo idoso, mas sim pela questão do tempo. Noutras situações, poderá estar relacionado com conflitos familiares referentes aos principais desafios apresentados pelos senhores. Estão a saúde física, mental e emocional, a autonomia e independência, as condições financeiras, entre outros. É a Andréia Rodrigues que mandou a sua mensagem. A senhora e o senhor também pode fazer através do 918-617-038. Deixa eu falar com a Isabel. Isabel, boa noite. Muito boa noite, Sr. Bispo. Tudo bem? Tudo bem. Isabel, e como a Isabel vê o abandono, muitas das vezes, dos mais velhos, dos idosos, muitas das vezes o descaso da família, o que infelizmente é uma triste realidade? O que eu vejo é que muitas das vezes as famílias afastam-se deles próprios, dos mais velhos, dos pais ou até mesmo dos avós, devido às pressões económicas e à falta de tempo, às vezes por causa do trabalho, uma sobrecarga muito emocional, a ausência de... Às vezes nem uma chamada, né? Muitas das vezes nem uma chamada, às vezes por causa do trabalho, das coisas do dia-a-dia, às vezes passa. Eu dou aqui um pequeno exemplo, porque eu tenho a minha mãe fora, tenho a minha mãe em Espanha, a minha mãe tem vai fazer 77, minha mãe mora sozinha com o meu padrasto também é assim um pouco debilitado, derivado a certas doenças. Não é quase todos os dias, mas quase de 2 em 2 dias eu ligo. Se não for eu, é ela. E se eu não atender, ela insiste, porque quer falar. É? Eles querem sempre, até pode ser só um bom dia mãe, está tudo bem? Até pode ser só isso, mas para eles faz muita diferença. Nós mesmo passar nos ligar, né? E para eles não se sentirem mesmo longe, não se sentirem sozinhos nem isolados. Exatamente. Por isso a importância dos filhos darem essa atenção, né? Acho que também os pais ensinarem aos seus filhos a darem atenção aos seus avós, porque muitas das vezes tem gente que nunca teve, quando eu digo nunca teve, porque não conheceu o avô, a avó faleceu antes, e daria de tudo para ter um vô, uma avó. E tem gente que tem e despreza. O mundo realmente é uma coisa incrível, né? Tem muita gente que daria tudo para ter
pelo menos o vô, a avó, e não tem. E tem gente que tem E não dá e valor. despreza. E não dá valor. Exato. Muitas das vezes está ali, próximo, mas está no telemóvel, ou então é agressivo. Nós já vimos casos de netos, de filhos serem agressivos com os mais, ou seja, os mais idosos, o avô, vó. Realmente é uma situação muito constrangedora. Mas, enfim, por isso que nós temos o Grupo Caleb daqui a pouco. A produção está preparada. Quando estiver Exatamente. pronto, me avise, por favor. Né? Sim. Que... Diga. E mesmo o idoso tendo demência, acho que, porque infelizmente chega a uma certa altura do ano do sénior, não é? Do idoso, ele fica com muita demência, esquece de muitas coisas, não sabe o que faz, às vezes já passado um tempo não sabe, e eu acho que até o próprio filho não tem a noção como é que se trata um idoso com essa patologia. E eu achava importante até mesmo serem ensinados para ajudar até o seu próprio pai, ou até o seu próprio avô ou avó. Porque só assim, porque uma pessoa com demência em casa é uma criança autêntica. Uma criança pequenininha que não sabe fazer nada. Para ela está tudo bem. E só faz as neiras muitas das vezes, não é? Por isso que temos que ter paciência. É. Um dia eles tiveram paciência conosco. Exatamente. Foram eles que nos levaram as fraldas, não é? Deram-nos comer, ensinaram-nos, caímos ao chão e eles foram lá e nos ajudaram. E agora temos que fazer o inverso. Temos que ser nós a ajudá-los a eles. Exato. Isabel, obrigado pela participação, que Deus abençoe, que eu tenho muitas ligações que estão a chegar. Deixa eu atender as pessoas aqui. Boa noite, obrigado. Senhor. Deus abençoe, tudo bom? Tudo de bom. Deixa eu falar com a Regina e está a chegar pessoas. Pode ligar, 218-368-008. Regina, boa noite. Estou? Estou sim, muito boa noite. Então, Regina. E que tem a dizer sobre esse... Porque é um tema que envolve a sociedade, que envolve a todos. O que a Regina tem a dizer sobre o abandono, os desafios dos sêniors, tudo o que eles passam? Sr. Bispo, eu deparei-me, eu tinha comigo os dois pais, infelizmente o meu pai já faleceu, mas eu deparei-me com uma situação em que não havia instituições para os colocar. De qualquer das formas, o meu pai também e a minha mãe não gostavam de ir para sítios fora. Mas uma das coisas que eu reparei foi que as instituições estão lotadas e cobram muito dinheiro, e as pessoas idosas não têm reformas suficientes, não têm dinheiro para pagar instituições para estarem lá de forma confortável. Eu corri muitos sítios e resolvi, depois de muito pensar, muito meditar, arranjar uma pessoa, uma senhora, para tomar conta deles os dois. Ora, eu consegui, e a senhora, eles estão em casa comigo, e na hora do trabalho eles vão para a casa de outra senhora e estão lá, estavam lá. Agora é a minha mãe, não é? A minha mãe vai para lá e está sempre comigo, e nós nunca os deixamos. E eu também fiz parte, Sr. Bispo, de uma instituição que se chamava Sorriso Solidário, com idosos. Aquelas pessoas idosas ficavam muito felizes quando eu ia fazer a risoterapia com eles, fazia-os rir. E muitas pessoas diziam que nós éramos, eu e outra pessoa que também fazia comigo, nós éramos a alegria deles. Era um momento para eles muito agradável e que fazia-os esquecer da família, porque eles, a maior parte do tempo, estavam constantemente a pensar na família, que eles estavam ali praticamente abandonados em centros de dia, apenas com as atividades daquele lugar, mas a família é tudo, e muitas vezes as pessoas não os iam ver e estavam
meses e meses sem os ir ver. Então a alegria deles era mesmo nós que íamos lá fazer atividades para que eles pudessem estar mais felizes e mais alegres. Também com as escolas, Exato. com a escola, eu tenho algumas experiências com idosos e com crianças também, que nós recolhemos as músicas do tempo deles, e íamos com as crianças e as crianças cantavam para eles. Era muito engraçado. Claro, estas pessoas, as famílias abandonam-nos e eles sentem muita tristeza, mesmo muita tristeza. Às vezes era difícil fazê-los, tirar-lhes um sorriso. É mesmo ser visto. Regina, obrigado pela participação aqui no programa, tá? Que Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite. Eu tenho a dona Maria Cruz também que está conosco. Boa noite, senhora Maria. Olá, senhor Bispo Mábio, como está? Passou bem? Boa noite. Tudo bem, e com a senhora? Está tudo bem, graças a Deus, tanto possível. E como a senhora vê os desafios enfrentados pelos os mais velhos, os idosos, e o porquê, muitas das vezes, do abandono da família? Olha, senhor Bispo, para mim, um ponto principal, eu acho que vai tudo de uma questão cultural. Há países, se não me falha a memória, o Japão, que tem nos idosos a idade de ouro, a idade por excelência. E, portanto, na família, dentro da família, o avô, a avó, são as pessoas mais respeitadas. Começando pela família, se as crianças começarem, induzidas pelos pais, pela educação que têm, a olharem para os avós, não como o senhor doutor disse, e muito carinhosamente, como crianças grandes, não é? Não infantilizar um avô ou uma avó, porque eles passaram todas as fases da vida para nós estarmos cá, para os nossos filhos, nossos netos estarem cá, e, portanto, serem tratados com consideração, com respeito. E isso tudo começa na família. E acaba depois por se refletir, porque nós vemos isso depois no dia a dia, até nos próprios autocarros, a falta de respeito, que não são todos, não é? E me perdoem a juventude, os jovens que estão fora daquilo que eu vou dizer, me perdoem mesmo de coração. Mas a maioria, infelizmente, nós notamos no dia a dia, e sobretudo nos autocarros e em situações públicas, em que um jovem vê um idoso e não tem o mínimo respeito pela pessoa que ali está. Portanto, não há consideração, não há aquela reverência que haveria de haver, dar um lugar, dar a sua vez, priorizar a sua vez. Não existe isso. Mas também gostaria só, o tempo é muito pouco, porque há muita gente que quer participar, e há uma Sim. coisa que eu acho que deveria ser. Eu não sou o Presidente da República, enfim, o Sr. Presidente não tem uma função legislativa, não é? É mais representativa. Mas os políticos que são legisladores e que têm a força política de mudar situações dentro de um país, dentro de uma situação, se olhassem para a situação dos idosos, porque muitas vezes eles são, e já foi falado no programa sobre as várias situações, sejam económicas, seja porque os filhos até têm bom coração e respeitam os seus pais, mas as suas vidas, a criação dos filhos, os seus trabalhos,
a própria casa, não é? A própria dimensão da casa, o ter mais um quarto disponível para o seu pai, a sua mãe, ou os dois, não facilitam, não tem. E, portanto, eu acho que o problema dos idosos atualmente deveria ser olhado pelo Estado, tal como, eu vou fazer aqui uma analogia que assim parece que não tem assim muito a ver. Por exemplo, em relação à violência doméstica, sempre houve. Só que de alguns anos para cá a sociedade começou a olhar para a violência doméstica com uma seriedade muito maior, porque a gravidade também aumentou e então a violência doméstica tornou-se um crime público, não é? Com as devidas consequências. Ora, por que não o Estado agora, em termos de legislação, considerar a solidão dos idosos com todas as problemáticas que um idoso tem a nível financeiro, a nível de doenças, tanto locomotivas como cognitivas, que não se pode esquecer que um idoso, em termos cognitivos, a doença do Alzheimer ou doenças como Parkinson, enfim, doenças limitativas da sua relação com a própria sociedade, com o outro, por que não tornar o Estado pensar numa legislação gratuita, iria facilitar muito tanto a vida do próprio idoso como das famílias, gratuita para criar condições, não é? E tornar esse problema um problema coletivo e dar soluções vindas do Estado para que essas pessoas tenham as ajudas que precisam. Porque muitas vezes a própria família não consegue, mesmo que queira, não consegue dar outras. Podem e não querem, não é? Infelizmente há também essa parte. Mas, mesmo para aquelas Dona que Maria, querem, não têm condições. Diga, Sr. Bispo. Desculpe. Fica registrado o que a senhora disse, para todos aqueles que estão a ouvir e, quem sabe, colocar em prática o que a senhora falou aqui no programa. Tá bom? Era muito bom. Seria muito bom. Para todos. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado, que eu tenho mais pessoas para atender, tá? Igualmente. Muito obrigada. Boa noite. Muito boa noite. Que Deus abençoe. Muito bem. Seu Davi, boa noite. Boa noite, pastor Felipe. Como é que o senhor vai? Na graça a Deus, eu vou não é? bem, e o senhor? Também, vai bem? Também. Sim, eu Antes também do senhor Davi falar... Sim. Antes do senhor Davi falar, eu quero dizer que nós vamos, numa próxima oportunidade aqui no programa, voltar com o tema, porque o tema realmente ele precisa até de mais tempo para que seja debatido, falado, explicado. Quantas coisas que a dona Maria falou, importantíssimas. Eu peço realmente desculpa, porque o nosso tempo ele está a ficar curto. Mas, senhor Davi, diga-me, como que o senhor vê essa situação de abandono, enfim, de tantas coisas? O abandono reside na educação familiar, no seio familiar, porque eu, por exemplo, sou um pobre, mas vivo feliz. Porquê? Porque as minhas filhas estão conta de mim, independentemente de haver dinheiro ou não. Porque, por vezes, um idoso é abandonado precisamente por causa do dinheiro. Toma conta, só tomo conta do que fiz. E eu já tenho visto e tenho observado colegas meus em que há brigas para tomar conta do pai ou da mãe, porque aquela é que recebe o dinheiro, eu não recebo. Portanto, há um certo desprezo. Costuma ser que de casa vai quem te manda. A educação deve começar em casa. Antigamente, bispo, eu por acaso tive esse privilégio. Na casa dos pobres é quando se cuida melhor dos idosos. Porquê? Porque cada filho sabe que não vai receber nada
do lucro do pai ou da mãe, pronto, vive daquilo que tem. Porque quando há dinheiro em jogo, há desprezo total. Eu digo isto porque eu fui internado no hospital, estive 2 meses e estive lá perfeitamente abandonado, que nem sequer o que me mudava na boca, que eu sou cego. Se não eram os outros de fora, eu morria à fome. No entanto, eu não vou basear nisso, porque cada um tem o seu pensamento, mas o dinheiro é a morte de artista. Não havia de haver dinheiro para isso. Antigamente, cada filho tomava conta do pai um mês, cada um. E cada um mantinha com o pai conforme podia, mas havia uma alegria, havia respeito, havia seriedade. Enquanto houver dinheiro, os idosos são abandonados. Pode crer e escreva isso que eu digo. É verdade, não há dúvida nenhuma. Porque há uns que querem 700 euros de tomar conta, outros, porque o dinheiro mais recebe tanto, tomo conta do pai. Porque ele só tem olhos para a filha, porque ela toma conta dele e ele sabe. Isso, eu sou contra isso. O Estado é um mecanismo, sim senhora, para cuidar dos idosos, mas é para medicamentos, assim, para outras coisas. Mas dar dinheiro para tomar conta de um idoso, eu sou totalmente contra. Bom, Sr. Davi, obrigado pela participação do senhor. A minha filha toma conta de mim e as minhas 2 filhas, e não querem educação. É que elas nem sequer falam isso. É educação. Graças a Deus. Sr. Davi, Deus abençoe o senhor. Obrigado pela participação, tá? Certo. Obrigado. Tudo de bom para o senhor. Deus abençoe. Olha, antes da oração, deixe preparado o seu copo com água. Eu tenho a minha chávena aqui preparada. Prepare o seu copo com água, porque daqui a pouco nós vamos realizar a oração e eu vou estar a dizer o que estará acontecendo esse domingo. Porém, acompanhe a matéria do Grupo Caleb, que é o grupo que nós temos na igreja, onde nós damos atenção, a devida atenção aos sêniores. Ou seja, todas as pessoas, os idosos, aqueles que, além de visitas, é um trabalho maravilhoso. Acompanhe. Ao longo de uma tarde repleta de alegria e animação, os membros do Grupo Caleb do Porto puderam desfrutar de momentos musicais a cargo dos coros da Ariosa e do Porto, que entoaram músicas muito especiais. Houve também uma surpresa para todos os presentes quando foi descoberto entre eles um antigo cantor que logo se prontificou a cantar algumas músicas em inglês para a felicidade geral. No decorrer deste evento especial, todos os séniores puderam cantar e dançar ao ritmo de músicas populares portuguesas. Do que é que mais gostou no evento hoje aqui do Caleb? Foi do pessoal mostrar os seus talentos. Dançámos, cantámos, divertimos-nos e acho que é bom para a nossa idade, que somos jovens. Que mensagem é que deixaria a quem não conhece o Grupo Caleb? Para virem, que venham, que deixem o conforto da casa, porque eu já senti assim isso na pele. No Caleb sai tudo, uma pessoa diverte-se, tem a paz de Jesus, diverte-se muito. Que venham todos para o Caleb. Quem não está no Caleb, que venha para o Caleb. Portanto, eu gostei deste evento, portanto, as pessoas, este convívio, pessoas alegres, pessoas com muita experiência, com muito conhecimento, juntaram-se, portanto, é sempre uma alegria quando as pessoas se juntam, pessoas que já não víamos, eu posso dizer, pessoas que já não via há 30 anos, à volta de 30 anos, que é o tempo que eu tenho
de igreja, porque cada coisa que venha em nosso favor fortalece-nos, dá-nos mais ânimo, e o Caleb é uma dessas coisas, portanto. Venha então juntar-se a nós todos os domingos pelas 16 horas no Grupo Caleb, mais perto de si. Olha aí, que maravilha! E o Grupo Caleb acontece em todos os templos Universal. Nós temos ali o Grupo Caleb. No Santuário da Família de Deus, no Porto, como acabamos de ver, em Vila Nova de Gaia, mas em todos os templos da Universal. A senhora e o senhor deseja saber até mais informações, como participar. Às vezes está aí só e quer alguém para conversar. Olha, nós acabamos de mostrar aí que é possível, sim, ser feliz, é possível ter amigos, ter uma boa conversa, uma conversa saudável. Por que não? Esteja conosco, venha saber mais, inclusive neste domingo. É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Prepare o seu copo com água. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento, meu Deus, e pedimos ao Senhor, consagre e abençoe esse copo com água. Visita cada pessoa agora, meu Pai, que está a ouvir esta oração, a participar desta oração, seja no presídio, seja nos hospitais, aonde quer que essa pessoa tenha condição de ouvir e de receber esta oração, que o Teu poder a alcance, meu Pai, e que o Teu Espírito venha abençoá-la. Meu Deus, nós consagramos, nós abençoamos a vida de todos, e que essa pessoa que se sente abandonada, só, vive na solidão, desprezada, que ela seja agora tocada pelo Senhor. Visita, meu Deus, a cada pessoa. É o que nós te pedimos e determinamos pela fé, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Beba agora com muita fé do seu copo com água. Graças a Deus. Respire profundo e creia que Deus está aí consigo e muda a história da vossa vida. Amiga e amiga que está a ver o programa neste momento, preste muita atenção. Neste domingo será o domingo dos pedidos não atendidos. Eu acredito que pelo menos um pedido todos nós temos que ainda não foi atendido. Faremos um forte clamor, vamos determinar com toda a nossa fé que essa situação, que Deus venha atender, porque Deus é Pai e Deus sabe o que a senhora e o Senhor deseja e precisa. No Santuário da Família de Deus, com a presença do Senhor Bispo Macedo, pelas 9h30 da manhã, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, olha, a senhora e o senhor é o nosso convidado, mais do que especial, para poder participar de uma reunião onde eu tenho certeza que vai ficar marcada na vossa vida. E não tenha dúvida que Deus ele vai atender os nossos pedidos. No Porto, na Rua Diegas Muniz, 485, a senhora e o senhor também pode participar. E juntos nós estaremos em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro, 151, na mesma rua do Centro de Emprego, em Vila Nova de Gaia. Nós aguardamos por si neste domingo. Não importa o seu credo religioso, o que nós queremos é ajudar a si e
que Deus venha responder a si os seus pedidos ou aquele pedido que até hoje não foi respondido. Tá certo? Olha, a todos que estiveram conosco aqui no programa Fala que eu te escuto, nós voltamos a nos encontrar na próxima semana e nós faremos mais para frente um novo programa para falar dos seniors, para falar desse assunto que realmente tocou a muitas pessoas. Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente. Voltamos a nos encontrar na próxima semana. Já pediu tanto e ninguém respondeu? Nem mesmo Deus. Orou tantas vezes, jejuou, fez votos. Mas a espera continua. O sonho não se realizou. Começa a perguntar-se: será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? O que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe no Domingo dos Pedidos Não Atendidos, com a presença especial do Sr. Bispo Edir Macedo, às 9h30 da manhã, no Santuário da Família de Deus, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa igreja universal mais próxima de si.